Uh, Boa tarde a todos e todas. Quero, antes de mais, agradecer esta grande oportunidade de partilha de espaço com, com os colegas artistas, colegas músicos, colegas académicos, investigadores, docentes, estudantes que participam deste grande Festival Internacional de Música de Penedo. É uma imensa honra para mim estar aqui a partilhar este espaço e quero agradecer ao professor Marcos Moreira e felicitar por este grande trabalho. Infelizmente, mais uma vez não foi possível eu deslocar-me até o Brasil, mas espero que um dia possamos estar fisicamente a partilhar deste espaço aí no Brasil. Eu falo a partir de Moçambique, estou na província de Inhambane, distrito de Zavala, neste momento, que é onde eu conduzo a minha pesquisa. Eu vivo em Maputo, na cidade capital de Moçambique, e retirei-me cá para Zavala para escrever, ao mesmo tempo que continuo o levantamento de dados, a validação dos dados que eu estou a recolher. Então eu endereço os cumprimentos desta terra. A província de Inhambane é conhecida como terra da boa gente. Endereço os cumprimentos desta terra da boa gente para o Brasil e o mundo inteiro. Eu estaria aqui a falar sobre colonizações e identidades culturais. Portanto, nesta constante busca em que estamos de nos situarmos no tempo e no espaço através da cultura, torna-se bastante importante trazer reflexões que nos ajudem a ver se caminhamos pelos caminhos certos. Portanto, para esta reflexão, eu vou tentar explorar um pouco estes conceitos de colonizações ou colonialismos e de identidades culturais, a procurar examinar como é que, no contexto destas colonizações, no contexto destas buscas, nós articulamos com as narrativas já estabelecidas, portanto, os chamados cânones. E nesta tentativa de ver esta articulação, porque acredito muito que muitos dos discursos que geralmente compramos têm a ver com os conceitos ou, se calhar, até práticas do que se pode considerar de globalização e de descolonização. Eu vou procurar ver como é que a apropriação destes conceitos e destas abordagens nos é, como é que posso dizer, efetiva. Como é que
torna-se efetiva para nós que procuramos nos olhar culturalmente como povos ou grupos sociais. Eu olho para esta discussão, como dizia, a partir de narrativas, e nestas narrativas vamos encontrar a colonização numa perspectiva histórica. Tanto nesta perspectiva histórica, a colonização, aquela que foi política e econômica, e também nos dias de hoje, como é que estes colonialismos funcionam e existem, como é que através deles nós olhamos para a globalização, nós olhamos para a descolonização. E daí vou discorrer para os conceitos de identidades culturais. Eu, mais tarde, no capítulo apropriado, vou debruçar-me sobre identidades culturais, mas por agora eu diria que entendo que não somos feitos apenas de uma identidade, somos feitos de várias identidades e não convivemos apenas com uma identidade, convivemos também com várias identidades. E isto faz com que nós depois caiamos também no que eu considero armadilha, mais tarde também vou desdobrar-me nisto, da narrativa ou do discurso da preservação cultural, onde a partir de teorias dos estudos culturais tem sido muito defendido política e economicamente a necessidade da preservação cultural, de preservarmos as nossas artes, preservarmos os nossos bens tangíveis e intangíveis. Por fim, olharemos para aquilo que eu chamo de revalorização cultural. A revalorização cultural é um debate que eu estou a começar a explorar, é uma reflexão que estou a tentar trazer para a academia, baseado na minha experiência pessoal como docente, na minha experiência pessoal como alguém que convivo, pratico a arte, como alguém que vivo na facilitação, convivo com a facilitação da educação artística. Então, disso tem emergido esta questão de eu olhar para o conceito da preservação cultural como uma espécie de invólucro, uma espécie de museificação das artes, e procurar a alternativa a esta museificação das artes e tento encontrá-la, tento explicá-la através daquilo que chamo de revalorização cultural. Portanto, eu tento trabalhar com paralelos. Quando olho para a
colonização como um fenômeno histórico. Que, através do uso da força, seja ela intelectual, espiritual, física, povos como os europeus, por exemplo, invadiram terras de outros povos com maior incidência para a África e nesta invasão, através da opressão e da subjugação desses povos, desapropriaram e tentaram aniquilar patrimonialmente estes povos. Da opressão física podemos, aqui em Moçambique existiu o que se chamou de chibalo. Chibalo é trabalho forçado, em que os indivíduos eram obrigados a ir prestar trabalho forçado a partir de uma dada idade, que geralmente nem se sabia qual é a idade, porque as pessoas não olhavam para as suas idades pelo calendário que é usado, era desde essa altura já usado no Ocidente, e as pessoas geralmente nem faziam essa contabilização, mas interessava aos portugueses olhar para alguém e perguntar: qual é a tua idade? Qual é a idade deste? Eu nasci na época da seca, tal, e aí fazia-se uma estimativa. Foi há 3, 4, 5 anos. 2 secas, depois houve umas enxurradas, no ano em que houve abundância, então estimava-se a idade das pessoas. Então tinha que prestar o trabalho forçado por um determinado período. E isto causava, obviamente, ninguém forçado a fazer alguma coisa não tem efeitos mentais, mas muito mais do que isso, procuravam impactar mentalmente através da desvalorização, da diminuição, não é? Da diminuição do que para estas pessoas era identitário, fazer-lhes acreditar que eles são menores, são menos sabidos, são menos desprovidos, obviamente, e por aí em diante, para poderem se deixar dominar e usar o uso das armas, da coação psicológica, por aí em diante, o uso da religião, por exemplo, e que esta religião vem diminuir as religiões que já existiam cá em Moçambique, fazer as pessoas acreditarem que as suas religiões não servem, não têm valor, são obscuras, por aí em diante, e que há uma melhor proposta de religião, que neste caso, nessa altura, era o cristianismo. E as pessoas tinham que adotar, e ainda havia-se alguns falsos benefícios em fazer isso, em ser batizado, que chegou a ser obrigatório ser batizado. Não é? Batismo chegou a ser obrigatório. Mas isso depois dava aquela possibilidade de alguém ir estudar até a chamada terceira rudimentar. Olha, havia até qualidades de terceira rudimentar, terceira avançada, por aí em diante. Então, esta era uma das formas de colonização desses tempos, nesta perspectiva histórica, que impunha valores sociais que a conveniência do colonizador, os portugueses,
eram os melhores valores. Um deles, tanto que era o discurso da civilização, era tirar os povos nativos não civilizados da situação em que estavam para uma situação civilizada, uma condição de civilizado. E usavam a educação, por exemplo, tinham os currículos definidos com o simples propósito de dominar os povos colonizados. De dominar os povos colonizados. Mas isso não acontecia só no ensino formal, acontecia também informalmente, através das reuniões, acontecia na igreja, acontecia por aí em diante, onde as pessoas prestavam chibalo, era uma forma também de educação. Suponho eu que ela física abrangiu também muitos brasileiros de hoje, não é? Porque foram levados da África como escravos, força física, coação, e pararam para o Brasil. E através disso foram aprendendo os novos valores, aquilo que era conveniente, inclusive a própria declaração do fim da escravatura. Foi quem escravizou que decidiu, ou foi decidindo que agora já não és mais escravo, agora és livre. E usava dos mesmos instrumentos que usa até hoje, como a religião, por exemplo. Mas não é muito nesta direção que olho para o colonialismo nos dias de hoje. Nos dias de hoje, aquela invasão que outrora acontecia, continua a acontecer fisicamente, mas também virtualmente, através do uso das tecnologias, não é? Já não precisa-se da presença do colonizador para tomar as mesmas ações que outrora tomava. Se hoje não toma o espaço físico através, à força, não é? Sem dar uma contraparte, hoje toma o espaço físico e dá alguma contraparte. Obviamente, a contraparte dada não é leal, não é justa. Mas o que mais se observa hoje é que esta agressão física pode ver-se noutros moldes. Já não é com o cumprimento do chibalo, mas é na forma camuflada de, por exemplo, impor a forma de vestir, a forma de comer, que encontras hoje pessoas, pelo menos cá em Moçambique, que consentem que, por exemplo, comer bacalhau é comer bem. Mas Moçambique não produz bacalhau. Não é? Comer bacalhau é comer bem. Beber um vinho do Porto é ter um bom gosto. Mas Moçambique não produz vinho do Porto. Moçambique produz totonto, produz um pregue, produz outras coisas que, através destes colonialismos, desde o antigo até o atual, são entendidas como não sendo mais saudáveis, mais, não é? Por aí em diante. Então, passamos a adotar valores daqueles que nos fazem acreditar que as suas culturas são melhores. Passamos a acreditar que, ao aceitar aqueles valores, estamos a ser globais. Portanto, estamos dentro da globalidade e, ao mesmo tempo, compramos a narrativa da descolonização. Achamos que somos
estamos descolonizados, quando nós proferimos este discurso, reproduzimos, na verdade, este discurso da descolonização, do currículo, da descolonização, da forma de ser e estar, porque já posso falar através da internet, estou descolonizado, porque posso dizer que o currículo tem conteúdos da música moçambicana ou da música nativa de Moçambique, já considero descolonizado. Mas o que eu estou a tentar estabelecer aqui é um paralelo que vai permitir perceber que as agendas ideológicas, políticas, econômicas e culturais continuam as mesmas, das mesmas pessoas que ontem colonizaram, hoje com um número um pouco mais amplo, porque já podemos ver os chineses já a fazerem a sua colonização à sua maneira, já temos os americanos que nos tempos fizeram um pouco deste sistema, daquela colonização, tanto aquela histórica, por aí em diante, mas continuam as mesmas agendas, porque tentam buscar ou estabelecer hegemonias e procuram dominar, tanto de forma ativa como latente. Dominam pessoas que consentem, que muitas vezes nem se apercebem que estão a ser dominadas, consideram-se livres da escravatura, consideram-se livres do chibalo, consideram-se descolonizadas porque a pessoa que colonizou disse que já estava a descolonizar. No campo do colonialismo, continuamos num mundo em que temos os cânones na academia, temos aquelas teorias que ninguém pode contornar, ninguém pode falar sobre a descolonização sem olhar para elas, ninguém pode falar sobre a globalização sem olhar para elas, ninguém pode falar sobre a música sem olhar para a teoria da música ocidental e ser considerada uma verdadeira teoria da música ocidental, uma teoria da música verdadeiramente teoria da música. Ninguém pode pensar numa apresentação sem pensar num PowerPoint, né? Sem estruturar com a introdução, bibliografia, objetivos, hipóteses, depois o desenvolvimento e fechar com uma conclusão e por aí em diante. E principalmente, ninguém pode pensar na pesquisa sem dinheiro, que é um dos grandes calcanhares daquilo para o sul global. Não há dinheiro. Eu não consegui, por exemplo, ir ao Brasil. Mas se o Brasil, brasileiro, alguém do Brasil tivesse interesse em que eu fosse ao Brasil e eu quisesse de facto ir ao Brasil e ele colocasse uma agenda, eu não tinha como me esquivar desta agenda. Então, ainda vivemos este imperialismo epistemológico, porque se me dissesse, olha, venha, mas tem que falar sobre isto, independentemente do que eu quisesse falar, e até poderia dizer a abordagem que queria que eu usasse, e teria de fazer isso. Então, através disto, são expandidos conceitos, são expandidas teorias, são expandidas práticas, tanto dentro como fora da academia. Vamos encontrar em África escolas de Frankfurt, escolas americanas, e hoje já está a entrar o Instituto Confúcio, que está em todo lado, principalmente no sul global. Então, no fundo, nós estamos ainda dentro destes colonialismos. Aparentemente não, mas estamos a viver estes colonialismos. E é por isso que eu chamo de colonialismos. Por quê? Porque são colonialismos, são várias formas de se manifestarem e impactarem na nossa vida, na nossa forma de pensar e na nossa forma de ver o mundo. E tem as suas implicações, não é? Porque olhamos para nós como pessoas globalizadas, mas a maneira como nós olhamos
tem implicações específicas. O que é que eu estou a querer dizer? Eu estou a querer dizer que se nós olharmos para a globalização na perspectiva de quem nos apresenta a globalização, é que ninguém dá de coisa alguma à toa, ninguém cria uma coisa à toa. Numa outra apresentação do ano passado eu dizia que não pode o ladrão roubar-te e voltar para dizer-te: devolvo-te aqui a tua coisa, somos amigos. Qualquer coisa não está muito bem, essa esmola é demais, é preciso desconfiar. Então é nesta desconfiança, porque esta narrativa de desconstrução, será que de facto desconstrói? Esta narrativa da descolonização, será que de facto descoloniza? Então, quem é que está a descolonizar? Quais são os interesses legítimos? Quem tem interesses legítimos? E, do meu ponto de vista, é o colonizado que tem um interesse legítimo em ficar descolonizado. Mas quando não é este a descolonizar-se, será que a propalada descolonização é, de facto, efetiva? Então, eu olho para a globalização como um sistema controverso, que basicamente é articulado através da economia e da política, não é? Onde o sul global é explorado pelo norte, o termo mais correto, vou colocar entre aspas para ser menos forte, mas esta para mim é a verdade. Causa a impressão de que todos vemos o mundo e estamos expostos para ser vistos pelo mundo de modo igual. Mas no fundo, nós sabemos que estamos dentro de uma participação desleal. Por quê? Porque enquanto as nossas economias forem fracas, enquanto a nossa produção cultural for fraca, enquanto a nossa capacidade de disseminação do conhecimento for fraca, então nós seremos bombardeados com o que vem daqueles que financeiramente são poderosos, os imperialistas, não é? Os que fazem o imperialismo, exibem este imperialismo epistemológico e cultural, porque não podemos concorrer da mesma maneira. O que é que eu estou a dizer? Um dos exemplos muito usados cá em África, espero que eu estou a fazer uma reflexão. Costuma dizer-se aqui em África, por que é que a poligamia é algo diabólico, mas o homossexualismo não é? É um exemplo muito... É uma coisa que fala-se tanto. Entretanto, os países africanos, a maior parte deles, incluindo Moçambique, a sua lei da família já criminaliza a poligamia. Mas é preciso direitos iguais. Então, o respeito por quem... Atenção, eu respeito as escolhas de cada pessoa, de qualquer pessoa. O ponto aqui está, ok, porque é que eu já não devo respeitar quem tem a escolha de ser polígamo? Ok? Então, causa-se esta impressão de que vivemos num mundo igualitário, mas o que é do sul global, normalmente, geralmente, não é aceite assim como é no norte. Então, eu olho para a globalização como um sistema controverso, que é, com o uso do poderio econômico, poderio financeiro, poderio político, continuamos a ser impostos tanto condições destes colonialismos, como eu vinha dizendo, e nós, nesta festa global, somos meros receptores. Somos aqueles participantes que só recebemos o que nos é apresentado e temos que até ser gratos por isso, não é? Temos que até ser gratos por isso.
Enquanto isso, oh goodness, ok, estou até, passei o slide sobre a descolonização, mas é muito do que já havia dito. Eu olho para a descolonização, já por sua vez, como um ato que precisa de coragem, precisa de ações informadas para confrontar o status quo. Ou seja, muitas vezes nós adotamos estes discursos sobre a descolonização e da descolonização sem percebermos o que é que nós estamos efetivamente a aceitar, o que é que nós estamos a reproduzir. Mas elas têm um impacto muito forte sobre tudo que nós fazemos. Ou seja, eu estou a dizer que se nós falarmos, por exemplo, da descolonização, do currículo, como é que nós, em termos práticos, objetivos, fazemos esta descolonização do currículo? Basta que o currículo diga música tradicional para que o currículo esteja descolonizado? Aparentemente não. A minha experiência, a experiência do meu trabalho revela-me que não. Não é suficiente que assim seja. Por quê? Porque dizer isso é pegar um bolo e entregar a alguém para comer e no fim dizer à pessoa para identificar os ingredientes do bolo. Neste caso, o professor, o aluno, dizer, olha, está aqui o bolo, identifique os ingredientes do bolo usados para fazer o bolo, mas o bolo já está feito. Então, quando falamos da descolonização, no meu ponto de vista, nós precisamos de refletir profundamente sobre os caminhos, porque isto vai envolver desde a própria metodologia que vamos aplicar até a validação dos nossos resultados e das nossas práticas, por que não até a problematização dos conceitos que nós vamos usar e vamos aplicar. Isto tem implicações na nossa identidade. Portanto, olhando para a cultura como tudo aquilo que faz de nós o que nós somos, o modo como nós vemos o mundo, o modo como nós interpretamos o mundo, o modo como lidamos com o mundo, a nossa forma de ser e estar, o que nós comemos, o que nós fazemos, como é que fazemos a nossa música, como é que nós fazemos as nossas artes, como é que nós aprendemos, não é? Os nossos sistemas de educação, por aí em diante, isso perfazem a nossa cultura. E isto inscreve em nós, não é, no nosso DNA, informações culturalmente genéticas que servem para nos identificarem. Então, estes símbolos que nós temos, símbolos bem distintos, que fazem com que a gente olhe e diga, aquele é Ntonga, de Moçambique, que é o meu caso, aquele é Mchangano, de Moçambique, aquele é Mronga, de Moçambique, aquele é Nchopi, de Moçambique. Essas coisas envolvem as línguas, envolvem os nomes, que, tanto, se no colonialismo, aquele colonialismo tradicional, aquele histórico, por exemplo, em Moçambique, eu sei que o meu pai foi para ser registrado como Mandu,
E os portugueses acharam que este nome, ele não devia ser Mando, devia ser Armando. Eu sou um Ngove, entretanto, encontro eu e outros tantos Ngove como Gove, porque este nome soa português. E hoje, nos dias em que vivemos hoje, nós ainda encontramos pessoas que não se identificam com Ngove. Quando está lá no campo, vai visitar os avós ou estão numa reunião de família, já vai na Ngove. Mas quando é na escola, é no trabalho, é não sei o quê, prefere que seja tratado por Gove. E com estes nomes, existem outros. Cá em Moçambique, o sistema, por exemplo, de nomes, por causa desta confrontação com os portugueses, vamos falar sobre isto depois, houve sempre a tendência de uma resistência em que criou a condição de as pessoas terem dois nomes. E costumamos dizer, meu nome da escola é Borges. No meu caso, não tenho outro nome. Mas há pessoas que vão dizer, meu nome da escola é Borges, o meu nome de casa é Calitzi. Por quê? Porque Calitzi, por acaso, é um nome que foi registrado como Calixto. Mas existem outros, tantos nomes. O meu nome de casa é Alberto, o meu nome da escola é Alberto, o meu nome de casa é Banco. Por quê? Porque as pessoas tiveram sempre esta tendência de resistir a este roubo das suas identidades. Então, acontece que neste mundo desta tentativa de globalização, há um fenômeno tanto muito interessante que tem que ver com esqueci-me do que queria dizer, mas eu estava a falar da resistência, tem a ver com resistirmos de perder aquilo que é nosso, aquela identidade que se tenta roubar, a gente nega que ela seja roubada. Então aí vem a globalização e vem a descolonização com um novo discurso da preservação cultural. Que para mim, preservação cultural, que tem também as suas implicações, tem a ver com resguardar, tem a ver com proteger, tem a ver com reservar, tem a ver com conservar, o que até é muito bom e necessário. Mas quando nós olhamos para os bens culturais, tomando em conta o ambiente em que nós vivemos, que eu acho isto muito interessante. Nós fomos colonizados, fomos adotando a língua portuguesa, fomos adotando nomes portugueses, fomos adotando a culinária portuguesa, fomos adotando a música portuguesa, exatamente não, mas com influência dos portugueses, por aí em diante, e fomos também adotando o mindset, principalmente o mindset impingido pelos portugueses. Então, hoje, quando se fala de resgatar a cultura e preservar a cultura, eu acho que o mesmo colonialismo está a tentar fazer com que nós peguemos nas nossas práticas, tornámo-las invioláveis, aprisionámo-las, tornámo-las impenetráveis, colocamos num invólucro inviolável, num museu, onde, mesmo com tudo o que acontece em volta, o nosso meio circundante, que nos influencia de todas as formas, hoje, não só dos portugueses, mas dos americanos, dos chineses, dos brasileiros, deste global, então já nos é vendida esta narrativa da preservação. Ou seja, eu tenho que recuar 500 anos, 100 anos, 50 anos, para ir pegar numa prática musical e dizer, esta prática tem que ficar aqui fechadinha em nome de permitir que as futuras gerações possam vivê-la. Mas nós sabemos que nem sabemos se as futuras gerações estão interessadas em viver
do mesmo modo que foram vividas há 150 anos. É bom que saibam, sim, é bom. Preservamos para isso. Se preservamos para isso, então como é que nós vamos fazer com a nossa educação? O risco é de fazermos uma educação que não forma os nossos alunos a viverem as suas identidades, porque eles são construídos por várias identidades. Então, tentando buscar um novo debate, eu proponho aqui este conceito. Espero que possa também ser uma prática, tanto de uma expressão de resistência. Esta resistência já foi demonstrada e é assim que me nasce, portanto, a ideia deste conceito da revalorização. Porque, como eu explicava quanto aos nomes, as pessoas têm dois nomes, tem um nome de casa, tem um nome... Então, no meu trabalho de campo aqui, eu fui perceber que muitas práticas, por exemplo, o curandeirismo, aquela música dos curandeiros, foi sempre assim. Hoje é integrada em várias músicas populares e não sei o que e tal. Então, se durante cerca de 500 anos da colonização portuguesa e com o acréscimo depois da independência, houve inclusive proibição pelo governo moçambicano daquelas práticas que eram consideradas obscuras e estão vivas até hoje, resistiram. Então, se resistiram hoje, algumas sofrem adaptações. Se na altura, por exemplo, nos tempos era impossível ver uma iniciante ao curandeirismo ou um iniciante ao curandeirismo andar na rua a falar, na altura nem havia o telemóvel, mas olhando para as privações que aquelas pessoas passavam, a sua participação social, e olhar para hoje, está muito diferente. E era impossível ver um curandeiro, por exemplo, com mechas, aqueles apliques dos cabelos. Hoje já é possível. Ou seja, vão se adaptando e readaptando. E quando falamos das artes musicais, idem. Porque hoje, se nós vamos falar de timbila, por exemplo, que é uma prática daqui de Zavala, não estou a estudar timbila por acaso, mas hoje, por exemplo, eu tenho um estudante na Universidade Eduardo Mondlane, que é nativo daqui de Zavala, é um praticante de timbila, os seus pais são timbileiros, e ele pratica desde criança e tudo mais, mas hoje ele tem um design de timbila muito diferente daquele que é feito aqui, que os nativos daqui, quando olham para aquilo, e até deu marca, coisa que não existia. As pessoas olhavam para o instrumento e já sabiam, aquele timbila é da família X. Só olhando para o instrumento, ele já não, ele já coloca ali uma marca, até tem uma afinação, que na altura, uma afinação, tanto pensando no temperamento igual. Ou seja, a influência que ele tem do mundo mexe com o seu cognitivo musical. É impossível fugir disto. Então, o que é que preservamos? Preservamos a forma do instrumento? Preservamos o nome do instrumento? Não me parece. Preservamos o nome, sim. Mas se é para nós preservarmos o nome, do que é que isso será útil se isso à sociedade não serve em nada? Aos dias de hoje, a pessoa de amanhã não vai ter significado nenhum. Vai servir só para ensinar como história. E como é que esta pessoa vai praticar timbila? Dentro do contexto tanto espacial e temporal. Timbila não subia para palcos, esses palcos modernos, atuais, contemporâneos, com ampliação sonora. E se nós quisermos preservar a prática de timbila, não o nome de timbila, não a forma do instrumento. Então, eu olho para isto como uma coisa que precisa, como a revalorização como uma reclamação e negociação, tanto que deve acontecer de formas permanentes entre o que nós vivemos nos dias de hoje e os nossos colonialismos, tanto os nossos colonialismos de hoje e as nossas realidades.
antigas. Aliás, por que não também com os colonialismos desse tempo que já se foi. A partir daqui, eu, em termos práticos, esta coisa pode funcionar. Esta expressão e representação das expectativas da sociedade que é expressa no currículo ou, teoricamente, não é? Deve representar o currículo, serve para a sociedade, servindo para a sociedade, esta sociedade tem um papel, não é? Tem um papel, é um manifesto de identidade da sociedade. Como é que nós fazemos um currículo que não tenha apenas o nome música tradicional, não tenha apenas o nome de Timbila? Eu olho para isto como uma coisa que exige que nós, os académicos, portanto, no nosso processo de ensino e aprendizagem e na investigação, saibamos como negociar as nossas metodologias, os nossos métodos, de modo que possam ser legitimados pelos interessados. Neste caso, os maiores interessados, diretos e imediatos, são os alunos, mas estes alunos fazem parte de uma sociedade. Então, têm que ser legitimados pela sociedade, têm que ser legitimados pelos membros das comunidades em que eles vivem. Ninguém me pergunta aqui como é que esta negociação deve ou é feita. Eu partilho a minha experiência. Eu estou a terminar o meu trabalho de doutoramento, onde eu, por exemplo, em termos metodológicos para a investigação, propus-me a trazer o que chamo de pesquisa-ação colaborativa participativa, onde eu trabalho de forma engajada com todos os interessados, os decisores políticos, portanto, a representação do Ministério da Educação, daqui onde eu estou, a variação da educação e cultura, trabalho com os líderes comunitários, trabalho com os guardiões da cultura, trabalho com os artistas, trabalho com os professores, trabalho com os alunos, de forma estritamente articulada. Estas pessoas vão aos espaços umas das outras para compreender uma das outras. Problematizamos juntos. Uma das razões que leva que eu esteja retirado do Casa Fala para escrever é esta, para validar aquilo que são indicações, não é? Os rumos dos meus resultados. Eu faço este trabalho junto com as comunidades. Eu tenho uma indicação de possíveis resultados, aproximo as comunidades, discuto com as comunidades, estas são eles quem validam. Então, eu penso que é uma forma que permitiu-me, por exemplo, perceber que quando vêm os artistas, os mestres daqui das práticas tradicionais sob extinção, que é o trabalho que estou a fazer, práticas musicais sob extinção, ensinar as crianças na escola, em fração de tempo, muitas vezes são novidades para aquelas crianças. As crianças aprendem aquilo como novidade, mas depois de um tempo as crianças começam a mostrar como elas navegam dentro daquilo e o que vivem hoje. Trazem versões de forma de dançar, de forma de cantar, de forma de compor. Então, eu penso que este é um caminho que nós podemos adotar, o de adotar práticas que sejam sensíveis ao contexto local, sensíveis às culturas locais de onde nós, como académicos, etnomusicólogos e musicólogos, desenvolvemos o nosso trabalho. Então, esta é uma proposta de debate com uma ação prática. Não estou a apresentar a minha tese de doutoramento, só trouxe um pequeno exemplo do que estou a fazer no meu doutoramento. O importante que eu queria trazer para a discussão aqui é mesmo esta questão de olhar para
os conceitos numa perspectiva decolonial, descolonizar os conceitos, portanto, de forma corajosa, cuidadosa e reflexiva. Se nós fizermos esta desconstrução, olhando para o nosso contexto, olhando com os nossos próprios olhos, e não basta dizer que estamos a olhar com os nossos próprios olhos. Quais são os nossos olhos? Eu nasci em Maputo, cresci em Maputo, fui educado a partir de um sistema muito ocidentalizado. Como é que com os meus olhos como moçambicano olho para as práticas musicais tradicionais aqui na terra dos Vachope? Apesar de eu falar Chichope, apesar de eu ter origens aqui, apesar destas coisas todas, como é que eu faço o engajamento entre estas coisas e as pessoas daqui? Como é que estas pessoas fazem sentido daquilo que eu entendo? Como é que eu faço sentido? Como é que eu aprendo das pessoas daqui para poder partilhar e pensar num desenho curricular, numa aula, num processo de transmissão de conhecimentos? Portanto, não vou ter conclusões, ideias conclusivas, porque tudo o que eu tenho estado a fazer até aqui é apenas trazer reflexões provocativas, trazer um novo debate para nós, os académicos e praticantes das artes, em torno desta situação da revalorização. Como é que eu pego naquilo que digo que é meu, é minha cultura, e torno válido com as influências todas das experiências que eu vivo no meu dia a dia, hoje, aqui, agora. Então, dito isto, eu agradeço bastante pela atenção. Acho que excedi-me, fui dito para preparar uma fala de 45 minutos, já estou aí. Eu falo muito, não é? Acho que eu gosto de me empolgar. Muitíssimo obrigado. Vamos debater.